Boa noite, senhores vereadores, vereadora, jurídico da Câmara, contador da Prefeitura, seu José Roda, público presente e os que prestigiam via internet. Hoje é um dia importante para nós vereadores. Nós estamos discutindo aqui o plano plurianual para o quadriênio de 2026 até 2030, né? Então, é um plano de 4 anos, né? 29, corrigindo, 2029. É um plano de 4 anos. Para isso, eu vou passar a palavra para o nosso jurídico Rodrigo, para ele explanar sobre o PPA. Boa noite, presidente, vereadores, colega vereadora, público que nos assiste aqui presencialmente e a todos que nos acompanham através das mídias sociais da Câmara Municipal de Paranapuã. Como disse o presidente, hoje estamos aqui realizando uma audiência pública para discutir o plano plurianual para o quadriênio 2026-29. Na verdade, hoje a Câmara está cumprindo o que diz o artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei 101/2000, em que os poderes constituídos, seja executivo ou legislativo, devem incentivar a participação popular quando da elaboração das suas peças orçamentárias, que são as peças de planejamento, né? Especificamente, eu vou falar a questão jurídica do que se trata o projeto, e depois o nosso contador, assessoria contábil da Prefeitura, o companheiro Zé Roda, vai explicar números para toda a população e os nobres vereadores. Está aqui o Vaninho também, é da Comissão de Finanças, né, Vaninho? Vereador Vaninho, Vanner, presidente da Comissão de Finanças, depois também vai usar a palavra. Então, hoje, especificamente, estamos aqui a discutir, junto com a Câmara e a população, o projeto de lei 25, né, de 29 de agosto de 2025. O que é esse plano? É uma peça de planejamento de longo prazo. Como diz aqui, ela tem validade de 4 anos, iniciando em 2026, termina em 2029, que seria o primeiro ano do mandato subsequente. É sempre assim. Quem que ditou essa regra foi a Constituição Federal. Essa peça de planejamento ela está prevista no artigo 165, inciso 1 da Constituição Federal. E, na verdade, é um instrumento jurídico, legal, né, que define as metas e prioridades do município, e programas e ações, né, investimento, políticas públicas para os próximos 4 anos, iniciando a partir de 1º de janeiro de 26. É um projeto de lei que ele trata, não tem números especificamente no seu texto, somente nos anexos, aí que vai entrar a parte da contabilidade, a assessoria contábil vai nos explanar o que pretende o município de Paranapuã a partir de 2026 até 29. Como eu sempre falo, o orçamento público ele é basicamente uma peça de planejamento. Significa dizer que não é algo engessado, ele pode sofrer alterações ao longo do período, né, aqui ao longo do período de 4 anos, a depender de situações novas que forem surgindo, né? O companheiro Roda está aí, ele pode explicar, a gente pode suplementar a LOA lá na frente, que é a primeira, que trata dos números especificamente, tem validade anual, e ela tem que, se for um programa novo que não está no PPA, não está compatibilizado com as metas e programas do PPA, tem que vir se alterando a LDO, né, que é a Lei de Diretrizes, e o PPA. O orçamento público é composto de 3 peças orçamentárias. Esse nós estamos a discutir hoje. Nós já discutimos aqui a LDO,
né? E mais à frente vamos discutir a lei orçamentária. Então essa sequência PPA, LDO e LOA, ela deve estar simetricamente compatibilizada. Não posso criar um programa na LOA, uma política pública lá que não está contemplada no PPA e assim sucessivamente na LDO. Depois nossa assessoria contábil pode nos retificar se é isso que nós estamos falando. Então, juridicamente é isso. Presidente, não sei se o vereador Vânia quer fazer uso da palavra já e depois passa para a assessoria contábil. Fique à vontade, vereador. Boa noite, senhor presidente. Em nome do presidente, cumprimento toda a mesa, contador da prefeitura, os nobres vereadores, quem assiste via mídias sociais e o público presente. Como o senhor disse aí mesmo, PPA, né, ele vai dar um norte desses 4 anos para nós vereadores e para o pessoal do gasto da prefeitura, né? Então, o Zé Rodinho vai estar explanando melhor para a gente aí, e dentro desses 4 anos a gente vai ter no norte onde vai ser aplicado e as porcentagens que vai ser aplicado das arrecadações. Meu mais muito obrigado, e a gente passa a palavra agora para o contador da prefeitura. Boa noite a todos. Coube a mim aqui, né, tá explanando aqui a parte técnica, né, do projeto de lei que disciplina, né, sobre o PPA. Foram boas a palavra do doutor, né, no sentido de esclarecer a classificação de cada peça de planejamento. E é bem isso que ele falou. Primeiramente, nós temos uma peça, rapidinho aí, nós temos uma peça de longo prazo, que é o PPA, que é essa que nós estamos discutindo. Aí nós temos uma lei de diretrizes, que é anual, e a própria lei orçamentária, que é aquela que vai ser executada, né? É aquelas que nós vamos estar no dia a dia aí, executando, com gasto na saúde, gasto na educação, folha de pagamento, né, toda a despesa pública, né, do município. Para a gente chegar, né, nos valores estimados do PPA para 4 anos, a gente tem que usar uma metodologia de cálculo, né, e a maioria delas são números históricos. O que é isso? A gente utiliza os exercícios anteriores, né? Quanto que nós gastamos no ano passado, né, em 23 e 24, a gente vai chegar numa média, né, um percentual que a gente vai estimar o exercício seguinte. Então, só para vocês terem uma noção, em 2024, a nossa despesa era de 34.452. A nossa receita realizada foi de 36.434.150,27 centavos, né? Então nós tivemos aí uma receita maior do que os gastos. E a despesas orçada para 2025, na qual, né, nós estamos executando, foi de 39.233. 39.233. Baseada nesses números, nós chegamos numa conclusão, né, numa variação sobre 2025 de 8,7%. Então, o orçamento para 2026 está tanto na LDO, quanto no PPA, quanto na LOA, o valor de R$ 42.400.000. Tá? Nessas 3 peças de planejamento que encontram nessa casa, o orçamento para 2026 é o valor de R$ 42.400.000. Como o PPA eu tenho, um período, né, mais longo, de 4 anos, 26 a 2029,
eu tenho que projetar também o 27, o 2028 e o 2029. Assim, o 2026 ficou em 42.400.000, 2027 46.640, 2028 51.304, 2029 56.434.000 reais. Essas peças, esses valores, né, ele é formado pelos programas, né, do município. Esses programas que o município já executa, não tem nenhum programa novo, entendeu? É os programas que nós precisamos aqui, que é de merenda escolar, transporte de aluno, folha de pagamento, entendeu? São esses programas. Esses programas, por si só, eles consomem essa estimativa de receita. Tá? Por quê? Porque é o que o município já tem aí, eu falo assim, que está engessado já. São aqueles contratos contínuos, metade é folha de pagamento, né? São os gastos que nós temos com a saúde, que dá 30%. São os gastos que nós temos aí com a educação, que o mínimo é 25%, mas nós gastamos 35%, 30% também. Então, esses gastos aí, eles vão permanecer durante 2026, 2027, 2028, né? Dificilmente nós vamos reduzir esses gastos aí. Outra coisa assim, importante é que nesses valores estimados aqui que eu acabei de falar do PPA, eles não contemplam as emendas parlamentares. É só recursos do município. Quais? IPTU, ISS, ITBI, FPM, ICMS, ISS. São essas receitas aí. Fundeb, QESE, IPVA, né? Essas receitas aqui, no mínimo dá 98%, 99% das receitas do município. Então, qualquer emenda parlamentar, né? Qualquer emenda, ela, para ser executada nesse orçamento, necessariamente eu preciso encaminhar para a Câmara um crédito adicional especial, tá? Suportado com superávit da própria emenda, para a gente alterar essas peças de planejamento aqui. Tá? Então, é uma peça para 4 anos, mas ela é modificada aí a todo momento que ingressar uma receita que não esteja, né, prevista. Que não esteja prevista. E como eu já disse, nenhuma emenda está prevista aqui. Então, se o município for arrecadar, receber 1 milhão de emendas, então vai acrescer esse valor nessas peças de planejamento aqui. Tá? Eu estava na sala ali, um colega perguntou, como que faz para alterar essas peças aí? E vai ser esse valor estimado, como que faz? A alteração é essa. Tudo que eu for mexer nessas peças de planejamento aqui, eu tenho que enviar um projeto de lei para vocês aqui. Ah, mas é aqueles 5% que nós autorizamos, né, na lei orçamentária. Aqueles 5% para mim estar fazendo a movimentação orçamentária, entendeu? De uma dotação para outra no mesmo órgão, seria na saúde, por exemplo, está faltando material de consumo, mas está sobrando em serviço terceiro. Ah, 100 mil reais, eu vou lá, uso aquele dispositivo autorizativo que vocês autorizaram na lei, né, para não precisar mandar um projeto de lei para a Câmara. Porque tem muita despesa que é urgente.
Você fala, então falta planejamento. Não, não falta. Tem despesa que dá para planejar, sim. Ah, vamos reformar tal lugar lá, tal, vai ficar 200 mil, mas não tem dotação. Ah, então vamos mandar primeiro o projeto para a Câmara e vamos, né, organizar certinho. Mas tem umas que não, tem umas que estão comprando remédio lá, já está a situação, entendeu? E de repente, na hora de empenhar, falta lá 30 mil, 40 mil. Eu vou mandar um projeto de lei para a Câmara, 30 mil. Também eu acho que não é viável. Então a gente utiliza esses 5%, né, para isso. Que eu quero deixar claro aqui, que esse 5% não modifica a estrutura. Não modifica a estrutura. Entendeu? Os programas, já disse que são os mesmos, né? Não houve nenhum programa novo. Falei das emendas. As políticas públicas, né, são as mesmas no município. Se tiver que criar um novo programa, né, tem que enviar para a Câmara, tem que vir um projeto de lei dizendo como vai ser custeado aquele programa. Ah, vamos criar um programa aí, vou inventar um aqui, de bolsa de estudo, não sei, entendeu? Esse programa tem que vir para a Câmara, né? E tem que, a fonte de recurso, né? Aonde nós vamos pagar, tem um valor estimado, ó, vai gastar 200 mil por mês. Então, com o que vai pagar? Isso vai em tudo no projeto de lei. Zé, só pegando o gancho, explicando essa questão em novo programa, trazendo para a época atual, nós temos um programa novo aí do governo federal, das 20 casas, né? Que alguns municípios estão sendo contemplados. E Paranapuã também, o vereador Vanessa, que está contemplado. É um projeto que nasceu em 2025. O PPA foi aprovado em 2022. É isso? Então, esse programa precisa necessariamente essa alteração que o nosso assessor contábil está falando. Seria isso, né? Sim, exatamente. Só para o pessoal entender. Só para me finalizar esses dados financeiros aqui, entendeu? Quando a gente fala de peça de planejamento, a gente fala em município, tá? A gente está falando de prefeitura, a gente está falando da Câmara Municipal, que é o Legislativo, e nós estamos falando também da administração indireta, que é a nossa autarquia de previdência, o RPPS. Tá? Então, todos esses órgãos estão contemplados, né, estão nessas peças de planejamento aqui. Tá? Só para vocês terem uma noção, em 2026, daquele valor que eu falei para vocês, dos 42.400, 37.300 é da administração direta, que é a Prefeitura e Câmara, e 6.100.000 da indireta, que é o RPPS. Em 2027, 46.640 o total, 41.080.000 administração direta, PM e Legislativo, e indireta 5.560. Em 2028, 51.304 é o total, sendo 45.244 Prefeitura e Câmara e 6.060.000 RPPS. E 2029, 56.434, 49.829 administração direta, prefeitura e legislativo, e indireta 6.605. Então, só para vocês terem uma noção aí, né? Porque quando fala, o orçamento é 46 o ano que vem, mas 46
não é da prefeitura. 46, prefeitura e IPREM, né? A Câmara ela não tem receita, mas, porém, ela tem uma parte do financeiro da prefeitura. Então, a prefeitura repassa, né, uma transferência financeira para a Câmara. Entendeu? Então, financeiramente, seria isso que eu tinha que falar. Agora, alguém quer tirar alguma dúvida sobre o projeto? Da parlamentar que vem tanto do governo estadual que do federal, ela conta só assim, se for contar um custeio, um asfalto ou uma condução também, ela conta? Qualquer tipo de ingresso de receita que não esteja contemplado aqui, qualquer tipo de emenda, ou emenda para custeio, ou emenda para investimento, todas elas, né, se o município for receber, for contemplado, né, nós temos que estar fazendo o ingresso, né, dessa receita e despesa no orçamento anual, tá? Senão não dá para executar, o dinheiro vai ficar parado lá na conta. Nós vamos até receber, entendeu? Vai receber 1 milhão para asfalto. A Câmara não aprovou o crédito especial de abertura de dotação. Vai ficar lá, vai morrer lá, entendeu? A gente não tem, o executivo só pode, o executivo não, né? Todo órgão público só pode realizar despesa aquelas autorizadas pelo Legislativo. Só aquelas autorizadas pelo Poder Legislativo. Boa noite. Se for uma alienação de bens que esteja programada, entendeu? Que esteja, por exemplo, o município tem uma fazenda ali e... Não, o ITBI, gente, como eu falei para vocês, a gente trabalha com uma margem histórica. O que é isso? Qual que é a média que o município arrecada de ITBI? ITBI é uma situação complicada, né? Você não tem como prever, né? Você não tem como prever quem vai vender ou deixar de vender. Então, a gente até que estima um valor razoavelmente, né? Porque eu não posso colocar uma receita lá que eu não vou arrecadar. Então, eu não vou colocar lá 1 milhão de ITBI, que eu sei que não vai arrecadar. E quem sabe vende uma fazenda enorme aqui e arrecada. Entendeu? Mas a gente sempre orça pelo menor. Entendeu? É um dos princípios, né, orçamentário, entendeu? Que é a questão para não ter déficit ou alguma coisa, né? Então a gente sempre coloca lá uma média de arrecadação do ITBI, entendeu? Que todo ano arrecada, né? Vende uma casa, vende outra ali, coisa pequena, né? Agora, quando vende uma propriedade assim grande, realmente recebe mais do que está orçado, que é excelente. Não, acho que é 4%, né? Acho que é 4% que é o máximo. Bom comentário, entendeu? Hoje eu tive com o prefeito, porque realmente nós precisamos arrecadar, não dá para fazer investimento, fazer alguma coisa, e o próprio Tribunal de Contas está cobrando essa questão de atualizar o valor venal aí, né, do IPTU. ITR está ótimo, ITR está dentro dos parâmetros dos outros municípios. ITR, nós fizemos um laudo, né, e aumentou
bastante o ITR aí. Então, o IPTU vai ter que, falar a verdade para vocês, se vocês foram lá na tributação Camanda, vocês moram aqui, vocês vê, uma casa, uma residência aí, ninguém está falando de subir de 80 para 800, não é isso, né? Tem que ter um parâmetro aí e tal, mas tem que ter, né, uma evolução aí, nem que ser, por exemplo, o ano que vem sobe X valor, no outro ano mais um valor, no outro ano, né, uma progressão assim, para a gente chegar no valor aí que atenda, né, tanto a legislação quanto as finanças do município. Você vai falar? Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, público presente, a todos que nos acompanham via mídias sociais. Outro dia a gente estava conversando com o senhor prefeito e ele falou realmente isso aí, que precisa que seja feito um estudo, né, para ver como que vai ser esse impacto, porque não é fácil para a população também, né, tá pagando. A gente sabe que hoje é baixo, a minha casa mesmo, acho que eu pago um valor irrisório, sim, né? Tá certo que, como se diz, é irrisório, mas afeta, né, o bolso da gente. E ele se propôs a fazer um estudo para ver como vai ficar e mandar o projeto para cá. Eu acho que, assim, tem que ser apreciado, sim, tem que ser pensado, porque, como se diz, não existe receita sem arrecadação, né? Então, acho que cabe a ele, aí, a nós, analisar essa proposta e ver se é viável para o município. Dependendo do estudo que vier, eu acho que é válido, sim. Tá? Boa noite. Existe uma preocupação também, tecnicamente falando, é que o tribunal tem um olhar para os municípios que sobrevive apenas de transferências, né, constitucionais, de FPM, ICMS, tanto do Estado quanto federal. Quando pega a receita própria, entendeu? É irrisório, é insignificante, entendeu? Então, o município precisa fazer a parte dele. O município precisa correr atrás, entendeu? Do que constitucionalmente ele é obrigado, né? Ele é obrigado a constituir, né, instituir o IPTU. Ele vai lá, faz um projeto de lei, manda para a Câmara, está criado o IPTU no município de Paranapuã. Porém, a cobrança é irrisória, a cobrança é insignificativa, é a mesma coisa de não estar cumprindo, né? Ninguém aqui quer criar um IPTU aí que vai assolar o povo, né? Não é isso. Mas também tem que ter né, uma certa coerência aí no valor aí. Só para complementar, Zé, eu acho que ficou assim muito tempo, né, para chegar agora e já vamos jogar X valor, não. Eu acho que lá atrás deveria se ter pensado e ter corrigido, né? Penso eu. Né? O senhor José, deixa eu falar um negócio. O IPTU, parece que não, mas vocês estão vendo que está sendo corrigido todo ano. Porque há mais ou menos 2 mandatos atrás, quem foi vereador aqui sabe que nós aprovamos uma lei que ele é corrigido através da inflação. Todo ano ele tem uma alteraçãozinha assim, né? É corrigido pela inflação. Outra coisa, falando do ITR, quem que direciona ou quem que dá o aumento do ITR? Porque esse ano eu paguei um ITR e teve uma variação de 60%, 70% a mais. É o município ou o Estado que dá essa porcentagem? É o laudo agronômico, como que chama? É o laudo da terra, entendeu? Que estipula qual é o valor. A terra tem cana, é um valor. Tem laranja, é um valor. É pasto, tem um valor, entendeu? É esse laudo aí que está lá no site. Então, é cobrado o ITR baseado, né, na composição de cada terra, de cada terreno.
Muito bons questionamentos, mas eu quero agradecer a presença do jurídico, o Rodrigo, o José Roda, a assessoria contábil da Prefeitura, todos os vereadores, a população presente. Agradecer em especial, porque isso daqui, eu até esqueci de perguntar, esse PPA é de 4 em 4 anos, né? Mas depois tem a peça orçamentária. Então, agradecer a todos que compareceram e tiraram suas dúvidas aqui, porque dúvida existe de monte, né, Zé? Sempre. E obrigado a todos e Deus abençoe cada um de vocês que deixaram suas casas para estar aqui junto com a assessoria técnica, jurídico e todos os vereadores e a população. Muito obrigado a todos vocês.